oitavo ano, bom dia! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, damos continuidade ao estudo da concordância, abordando em específico a concordância do verbo ser. Tal assunto está no capítulo 15, páginas 338 até 347 do livro de vocês. Vamos lá? Nós já aprendemos em aulas passadas que a regra geral é a de que o verbo deve sempre concordar com o sujeito da oração em número e em pessoa, certo? Mas, como toda a regra, nós temos as exceções. Vamos a elas. Bem, quando se trata da concordância do verbo ser, alguns cuidados são necessários, já que nem sempre essa concordância é feita com o sujeito da oração. Temos aqui outras possibilidades de concordância. A primeira possibilidade é quando envolve pessoas, ou seja, quando houver nome de pessoas ou referência a elas, o verbo vai concordar com tal nome, independente se esse nome aparece no sujeito ou no predicativo. Observem os exemplos. Juliana era as esperanças do time. Nós temos aqui o nome da pessoa, Juliana, e esse nome aparece no sujeito da oração. Desta forma, o verbo vai concordar com o sujeito, porque nós temos aí o nome de pessoa. Observem agora o segundo exemplo. As esperanças do time era Juliana. Neste segundo exemplo, Juliana passou a ser o predicativo da nossa oração e, portanto, o verbo também concorda com o nome, só que agora esse nome é o predicativo do sujeito. Ainda envolvendo pessoas, nós temos a concordância será feita com o sujeito se tanto o sujeito como o predicativo indicarem pessoas, ou seja, nós temos pessoas ou nomes de pessoas tanto no sujeito como no predicativo. Quando isso acontecer, a concordância é feita com a pessoa ou com o nome da pessoa que se encontra no sujeito. Observe, as crianças são a filha que foi embora. Por que o verbo no plural? Porque nós temos pessoas tanto no sujeito como no predicativo. E aí, a regra nos diz então que o verbo deve concordar com o que aparece no sujeito. E esse sujeito está no plural. Por isso, o verbo no plural. Uma outra possibilidade é, se não aparecer pessoa no sujeito e nem no predicativo, a concordância é opcional. Tanto pode ser concordância com o sujeito ou com o predicativo. Observem, sua fonte de renda eram as casas de aluguel. Nós não temos pessoas nem no sujeito e nem no predicativo. Desta forma, o verbo aqui, neste caso, concorda com o predicativo. Porém, poderia também concordar com o sujeito, que é o exemplo que vem logo abaixo. Sua fonte de renda era as casas de aluguel, concordando aqui, no caso, com o sujeito da nossa oração. Temos também uma outra possibilidade quando nós temos pronomes, isto é, quando aparecer no sujeito o pronome indefinido tudo ou os demonstrativos isto, isso, aquilo e o predicativo estiver no plural, o verbo deve ser conjugado no plural. Observem, tudo são flores. Temos no sujeito o pronome indefinido tudo. Porém, nós temos como predicativo a palavrinha flores, que está no plural.
Desta forma, como nós temos um pronome indefinido, o verbo concordará com o predicativo, por isso ele se encontra no plural. Outro exemplo. Aquilo eram lembranças de um passado triste. Temos como sujeito o pronome demonstrativo aquilo. E como núcleo do predicativo, a palavrinha lembranças, que está no plural. Por isso, o verbo se encontra também no plural. Ele está concordando com o predicativo da oração. O verbo ser ainda pode concordar com o predicativo quando o sujeito for o pronome interrogativo quem ou o pronome que. Observem, que são células? Nós temos aí o verbo no plural concordando com a palavrinha células, que está no plural. E ainda, quem foram os responsáveis? Verbo também no plural, concordando com o predicativo, que também está no plural. Quando nós temos expressões numéricas, nós temos a seguinte regra. O verbo ser das expressões é muito, é pouco, é suficiente, é bastante, indicando quantidade, o verbo ser vai ser sempre conjugado na terceira pessoa do singular. Assim, nós temos 100 metros é muito. Observem que o verbo não vai concordar com o numeral, e sim com a expressão. Observem ainda, 10 quilos é suficiente. A mesma regra, não concorda com o numeral, concorda com a expressão. É muito, é pouco, é suficiente, é bastante. Há ainda a possibilidade de concordância do verbo ser quando temos sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Quando nós temos indicação de data, tempo ou distância, o verbo ser concordará com o predicativo. Observem, é 1 hora, são 2 horas. É 1 quilômetro, são 10 quilômetros. É 1º de maio, são 10 de julho. Observe que em todos estes exemplos, o verbo está concordando com o numeral ao qual ele se refere. Entretanto, nós temos uma observação. Se na indicação de data aparecer a palavra dia, a concordância deve ser feita com ela. Hoje é dia 3 de maio. Porém, ainda pode-se subentender a palavra dia antes do numeral. Hoje é 3 de maio. Como se a palavra dia estivesse escrita aí, subentende-se essa palavra, ok? E agora, oitavo ano, vamos aos exercícios. Peço então que façam a leitura do texto que está na página 338. Resolvam os exercícios 1, 2 e 3 que se encontram na página 339. Façam também a leitura da parte teórica, páginas 339 e 340. E anotem um asterisco, façam um asterisco caso vocês fiquem com alguma dúvida. Resolvam os exercícios 4, 5, 6, 7 e a questão invertida, que estão nas páginas 341 até a 343. Daqui a pouquinho, durante nossa live, conversaremos mais a respeito deste assunto e tiraremos possíveis dúvidas. Combinado? Então, bons estudos, boa sorte e até já! Um beijo!